Onde você trabalha? Eu atuo no Hospital Brigham and Women's. E qual é o seu cargo lá? Sou chefe associada da Divisão de Psiquiatria e Medicina e lidero o serviço de psiquiatria de interconsulta e ligação no Brigham. E o que é o serviço de consultoria e interconsulta? Sim, a psiquiatria de interconsulta e ligação é uma subespecialidade que atua na interface entre psiquiatria e medicina. Então, nós trabalhamos tanto em ambientes de internação quanto ambulatoriais. Neste caso específico, somos acionados por outros profissionais de saúde que precisam de apoio com pacientes ou têm dúvidas na área psiquiátrica. Então, eu veria um paciente que foi internado no hospital e ajudaria a fornecer recomendações aos médicos e ao restante da equipe de cuidados que está cuidando desse paciente. Então, basicamente, digamos que no Brigham, se um paciente está sendo tratado lá e um médico acha que ele precisa de uma consulta com um psiquiatra, o seu departamento seria chamado. Isso mesmo. E há quanto tempo você está no Brigham? 19 anos. Quero focar em janeiro de 2023. Você interagiu com a paciente Lindsay Clancy? Sim, interage. E isso foi no dia 29 de janeiro de 2023. Sim, essa foi a primeira de algumas vezes que eu a vi. E por que você se encontrou com Lindsay Clancy no dia 29 de janeiro de 2023? Sim, então minha equipe estava atendendo a Sra. Clancy por vários motivos, incluindo avaliação psiquiátrica de risco à segurança. Ela tinha vindo relatar uma tentativa de suicídio. Isso é um motivo comum para a minha equipe ser chamada, garantindo a segurança dos pacientes no hospital. Então, nós fazemos recomendações sobre as medidas de segurança, sabe? O que podemos fazer para ajudar a manter um paciente seguro. Mas também fazemos recomendações relacionadas a medicamentos. Por isso, minha equipe a acompanhava. Foi um dos motivos de eu vê-la no dia 29 para seguir a avaliação. Também fui chamada para responder uma nova pergunta naquele dia. Uma consulta sobre se ela tinha capacidade de tomar a decisão de mudar seu representante para decisões médicas, que na época era o marido, para os pais dela. E quando você é consultada para ajudar a determinar se alguém é capaz de tomar uma decisão como essa, de mudar seu representante para decisões médicas, você está avaliando a capacidade dessa pessoa de tomar decisões médicas? Isso mesmo. Como você faz isso? Então, geralmente existem 4 partes na capacidade de tomada de decisão médica. A primeira é se a pessoa consegue expressar uma escolha e se essa escolha é consistente ao longo do tempo. A segunda é se a pessoa entende a situação na qual está fazendo essa escolha. A terceira parte é a compreensão dos riscos e benefícios. E a quarta parte é ser capaz de raciocinar ou racionalizar essas informações para conseguir chegar a uma escolha e entender como chegaram a essa escolha. Agora, se você está fazendo essa avaliação para determinar a capacidade de alguém de tomar decisões, uma lesão cerebral traumática influenciaria essa avaliação? Poderia. Quando você avaliou Lindsay Clancy, ela conseguiu expressar uma escolha para você sobre quem ela queria que fosse sua representante para decisões médicas? Sim. E ela está falando com você ou escrevendo isso? Ela está falando. Então ela já tinha sido estubada nesse momento. Está correto. E ela está falando com você. E você sabia que Patrick Clancy era o representante dela para decisões médicas? A equipe médica responsável por ela me informou. Ao conversar com a Sra. Clancy, ela mencionou quem queria para esse papel. Ela disse. E quem era? Ela, os 2 pais dela. E você falou que isso precisava ser uma escolha consistente. Como você garantiu que ela mantinha essa mesma decisão? Sim, então nós esperamos para fazer isso, para mudar de Patrick Clancy para os pais dela até o dia seguinte por vários motivos. Queríamos garantir que essa escolha fosse consistente ao longo do tempo. E especialmente porque no dia em que a vi, ela tinha acabado de passar por alguns eventos médicos bem sérios, incluindo uma grande cirurgia na coluna, uma descompressão e uma fusão. Ela teve algumas quedas de saturação de oxigênio durante a noite, então não estava respirando tão bem. A frequência cardíaca dela estava elevada. Tudo isso fez com que ela ficasse delirante. Ela ficou confusa durante a noite, a ponto de perguntar para a enfermeira: "Eu estou delirando?" E ela também estava tendo algumas alucinações visuais. Esse foi um dos motivos de eu ter sido chamada. Garantir que ela tinha capacidade para decidir trocar sua representante para decisões médicas.
Além disso, a equipe também expressou preocupações, pois ela havia sido internada após uma tentativa de suicídio relatada. Então era importante garantir que estava mentalmente apta para tomar essa decisão. Então, na verdade, esperamos até o dia seguinte para que ela pudesse ser reavaliada. Naquele momento, o delírio dela havia passado e ela continuava mantendo a mesma decisão de mudar seu representante para decisões médicas para os pais. E de fato, você notou nos registros médicos que as alucinações faziam parte de um problema com o oxigênio? Pode ser. Essa pode ser uma das razões. O delírio geralmente ocorre por vários motivos médicos diferentes, e a dessaturação de oxigênio pode ser um deles. Ela tinha passado recentemente por anestesia devido a uma cirurgia na coluna, o que pode ser outro motivo. Além disso, a frequência cardíaca dela estava bem elevada. Então, isso pode ser outro motivo. É comum que pacientes que estão saindo da anestesia de uma cirurgia, que têm problemas com oxigênio e outras questões médicas que você descreveu, tenham alucinações visuais? Eles podem ter. Não é que todo mundo tenha, mas pode acontecer. E o delírio pode ser bem comum depois de uma cirurgia, especialmente após a anestesia. E aquelas alucinações que ela estava tendo? Elas sumiram e já tinham acabado no dia seguinte, certo? Isso mesmo. E no dia seguinte, ela manteve a decisão de nomear os pais como seus representantes para decisões médicas, certo? Isso mesmo. Você também falou que a paciente precisa entender os riscos e benefícios da decisão, certo? Está correto. Como você garante que a paciente entende isso? Sim, uma das coisas que fazemos é pedir que as pacientes expliquem seu processo de pensamento. Por que tomaram essa decisão e o que as levou a isso naquele momento? Assim, conseguimos ver o processo de pensamento delas e garantir que estão entendendo o que significa remover uma pessoa e adicionar outra. E qual foi o processo de pensamento da senhora Clancy ao explicar isso para você? Sim, ela disse que os pais dela a apoiam bastante e que estava pensando que teria que trocar o marido por outra pessoa como representante para decisões médicas. E nós não entramos necessariamente nos motivos de, você sabe, por que ela teria que mudar isso, mas ela explicou que era muito próxima dos pais dela. Eles se viam com frequência, pois moravam próximos, e ela sentia que eram muito apoiadores e agiriam no melhor interesse dela, caso fosse necessário acionar a procuradora de saúde ou se ela não pudesse decidir sobre questões médicas. Ela estava preocupada que o marido não pensasse nos interesses dela naquele momento? Acolhida. Você mencionou a importância de garantir que o paciente reflita racionalmente sobre a informação. Como você faz isso? Qual o seu procedimento? Sim, então uma das coisas que fazemos é realmente garantir que o paciente compreenda a situação e, sabe, todos os aspectos envolvidos nisso. Isso entra em cena muito mais quando se trata de uma intervenção médica específica, como um procedimento médico invasivo ou algo como uma amputação ou uma cirurgia. Com um procurador de saúde, uma das coisas que você quer garantir é que a pessoa para quem eles querem mudar o procurador de saúde ou nomear como seu procurador de saúde faça sentido no contexto da vida deles. E você sabe, ela, a senhora Clancy, conseguiu falar sobre como os pais dela eram bastante presentes na vida dela. E isso é uma das coisas que nós avaliaríamos. Certo. Por fim, era importante que a paciente entendesse o risco se a mudança não ocorresse. Você conversou sobre isso com a senhora Clancy? Como você fez isso? Sim, conversei com ela sobre isso. Falamos que, se não nomeasse os pais, ficaria sem procurador de saúde. Discutimos esse ponto. Na área da saúde, sempre ressaltamos a importância de ter um procurador de saúde. Se você não puder decidir sobre sua saúde, quem escolheria para isso? E durante essa conversa com a Ré, revisando todos esses pontos, você teve alguma dificuldade para entendê-la? Não tive. Ela já teve dificuldade para te entender? Então, no primeiro dia em que a vi, no dia 29 de janeiro, ela disse que estava confusa. E eu definitivamente percebi isso também. Realizamos uma avaliação cognitiva ao lado do leito e ela cometeu alguns erros em partes do teste. Por isso, naquele momento, diagnostiquei delirium. No dia seguinte, ela foi reavaliada, sem problemas de compreensão e sem delírio. Correto. Isso mesmo. E você estava ciente durante essa avaliação de que a senhora Clancy não tinha uma lesão cerebral? Desculpe, você pode repetir a pergunta? Você sabia que a senhora Clancy não tinha lesão cerebral, então? Então, uma das coisas que analisamos é qualquer tipo de informação médica relevante que possa estar disponível para nós.
E eu percebi isso. A escala de coma de Glasgow dela, quando foi transferida para o Brigham and Women's Hospital, era 10, o que indicaria que ela poderia potencialmente ter tido uma lesão cerebral moderada. Mas eu não me lembro de ter pensado especificamente se ela tinha uma lesão cerebral. Você sabia que foi feita uma tomografia? Página 110 dos registros Precisely well. Na tomografia, a impressão foi de nenhuma alteração intracraniana aguda. Então, não, nenhuma lesão cerebral. Então você pode dizer que é tomografia. Eu revisei os exames de imagem da cabeça que estavam disponíveis na época. Você pode ter uma tomografia normal e ainda assim ter uma lesão cerebral. Você sabia que ela fez várias tomografias que não mostraram sangramento no cérebro, nem fraturas no crânio, nem lesões, nenhum tipo de lesão visível? Desculpa, pode repetir a pergunta? Você sabia? Ela fez diversas tomografias no South Shore Hospital e no Brigham and Women's que não apontaram fraturas no crânio, sangramento intracraniano ou hemorragias. Nenhum dano visível, absolutamente nenhum. Sim. Você sabia disso? Ela foi avaliada no South Shore Hospital e no Brigham, sem ferimentos externos na cabeça? Sim. Agora, Ela pôde designar os pais dela como representantes para decisões médicas, correto? Está correto. se alguém tivesse uma lesão cerebral tão grave que não soubesse o que acontecia, se tivessem dificuldade para pensar ou processar, não poderiam mudar seu representante para decisões médicas, certo? Depende do grau. A maioria dos pacientes que têm uma lesão na cabeça ou uma doença mental grave, digamos, qualquer coisa acontecendo com o cérebro, mantém a capacidade de tomar a maioria das decisões médicas. Consideramos a troca de representante para decisões médicas uma decisão de baixo risco. Como mencionei antes, algo como uma amputação ou uma cirurgia de grande porte, um procedimento invasivo, é algo para o qual exigiríamos um critério mais rigoroso. Mas a troca de representante para decisões médicas é considerada de risco relativamente baixo, principalmente se fizer sentido para quem a pessoa quer nomear. E quando a pontuação de Glasgow dela foi 10? Acho que foi quando ela foi transferida do hospital de origem para o Brigham and Women's. E você está vendo ela vários dias depois, correto? Correto. Quando ela foi transferida do hospital de origem para o Brigham, estava inconsciente, certo? Acredito que sim. Então agora ela está consciente, certo? Isso mesmo. Ao ser transferida do hospital de origem para o Brigham, ela não se comunicava, falava ou abria os olhos sozinha, correto? Foi o que o relatório afirmou. Não estava lá, mas li as anotações e está correto. Quando você falou com ela dias depois, ela já abria os olhos, se comunicava, respondia e interagia, certo? Sim. Então é correto afirmar que o Glasgow dela era acima de 10 quando você conversou com ela, certo? Sim. Agora, você fez um exame do estado mental dela enquanto estava avaliando a capacidade dela de tomar decisões, correto? Sim. É correto dizer que você marcou OK para humor, certo? Sim. Você descreveu o pensamento dela como organizado e direcionado a objetivos. Isso está correto? Sim. Você perguntou a ela se estava tendo alucinações ou delírios. E ela, tirando aqueles iniciais do primeiro dia, negou isso. Durante a minha avaliação, sim. E ela também negou intenção suicida e intenção homicida, correto? Sim. Você avaliou o insight e julgamento dela como razoáveis, certo? Sim. O comportamento dela foi calmo e cooperativo? Sim. E você não viu nada no comportamento dela que indicasse para você que ela estava respondendo a algum tipo de voz ou alucinação que você não conseguia ver? Naquele momento, não. Mas como mencionei, conversei com uma enfermeira antes, e a senhora Clancy conseguiu me relatar que ela teve alucinações visuais durante a noite. Durante a noite após a cirurgia. Isso mesmo. E depois, nunca mais. Não durante a minha avaliação. E você falou com a senhora Clancy novamente em 19 de fevereiro de 2023? Sim. E o objetivo disso era prepará-la para uma transição do Brigham and Women's para o Spaulding Rehabilitation? Esse foi um dos motivos. E quais foram os outros motivos? Então, era uma avaliação contínua de segurança, uma avaliação contínua do risco psiquiátrico, além da avaliação dos medicamentos. Para determinar se os medicamentos dela estavam na dosagem correta, na dosagem certa, se ela estava tomando os medicamentos corretos,
e também uma avaliação contínua do estado mental dela. E durante essa reunião, ela negou ter intenção suicida, correto? Isso mesmo. Ela negou intenção homicida, certo? Ela negou ter alucinações auditivas ou visuais, correto? Ela disse que seu humor estava bom, correto? Ela disse que estava ansiosa para se mudar para Spalding, certo? Ela negou confusão ou desorientação, isso está correto? E, novamente, você descreveu o humor dela como bom naquele dia? E você a descreveu como orientada para o futuro naquele dia? Você falou com ela de novo em 21 de fevereiro de 2023, correto? E naquele dia, é esse mesmo propósito que você mencionou: prepará-la, avaliar seu estado mental e deixá-la pronta para a transferência para Spalding? Certo. E durante esse tempo, você escreveu que a paciente relatou sentir-se abatida com sua situação atual, sua paralisia e os eventos que levaram à sua hospitalização. Isso está correto? E você também observou que ela disse que seus pensamentos sobre o que havia feito não eram constantes ao longo do dia, correto? Correto? Então ela não pensava em matar os filhos ao longo do dia, todos os dias, certo? Correto. E ela disse que não tinha intenção suicida nem intenção homicida, correto? Correto. Sem alucinações auditivas ou visuais, correto? Correto. Você também escreveu sem PI. O que significa PI? Ideação paranoide. E também não havia nada disso. Correto. Você registra o humor deprimido hoje devido à situação física e legal dela, mas atualmente não atende aos critérios para episódio depressivo maior. Isso está correto? Então, o foco dela parecia estar na situação física e legal, mas ela demonstrou esperança em seguir para Spalding. Situação. Ok, posso falar com a advogada? Então, o foco dela naquele momento parecia ser a situação física dela, a situação legal dela, e a expectativa de ir para o centro de reabilitação Spalding. Yes. E então, seu último atendimento a ela foi em 22 de fevereiro de 2023, correto? E novamente, ela indicou que estava esperançosa em relação ao tratamento na Spalding. Ela estava voltada para o futuro? E ela negou ideação suicida, ideação homicida. Ela negou alucinação auditiva, alucinação visual e qualquer outra coisa dessa natureza? Obrigada. Anel de árvore. Senhorita Catarina. Então, doutor, pelo seu depoimento, e me corrija se eu estiver errado, ela estava, na sua opinião, na sua experiência, paciente honesta relatando sintomas. Isso funciona, na sua opinião? Isso é uma avaliação na psiquiatria. Por quanto tempo você vai... Vou permitir essa pergunta. Em outras palavras, ela não chegou para você tentando exagerar e dizendo: estou tendo visões, estou ouvindo vozes, estou com pensamentos suicidas, estou com pensamentos homicidas. Ela não disse nada disso para você, disse? Não. Na verdade, ela negou tudo isso, certo? Correto. Então, na sua opinião, essa não é uma pessoa que estava tentando exagerar suas condições por algum motivo legal, correto? Não. E você, obviamente, esteve em contato próximo com ela por cerca de um mês, certo? Isso mesmo. São algumas perguntas.
O advogado perguntou se, e acho que foi no começo de janeiro, você teve dificuldade em entendê-la. Depois de tirar os tubos e tudo mais, você conseguiu falar com ela, certo? Correto. E você sabia que uma das preocupações, digamos assim, eram questões pós-parto. Você sabia disso, certo? E na sua experiência como psiquiatra, você está familiarizado com o conceito de psicose pós-parto, correto? Sim. Você sabe que as pessoas conseguem se comunicar, planejar e colocar planos em prática mesmo durante uma psicose, certo? Sim. Você não precisa estar babando, cambaleando e incapaz de andar ou falar para estar em uma psicose, precisa? Não. Então, em outras palavras, uma pessoa pode estar em psicose e ainda assim se comunicar com amigos, família, pessoas, conversar, correto? Sim. Então, como o advogado perguntou, você não teve dificuldade em entendê-la. Ela não arrastava as palavras quando conseguia falar. Certo. Ok. Uma das coisas que, quando ela foi internada, e então, sem entrar em todos os detalhes que já discutimos sobre a condição médica e tudo mais, você indicou que ela estava muito, muito doente, correto? Correto. Ela parecia cooperativa quando você interagia com ela? Sim, como uma... Como médico, como psiquiatra, você está familiarizado com o conceito de um diagnóstico de transtorno bipolar, correto? Correto. Você pode me dizer o que significa bipolar? Sim. O transtorno bipolar é um distúrbio de humor em que os pacientes apresentam episódios depressivos distintos. Além disso, dependendo do tipo de transtorno bipolar, podem ocorrer episódios hipomaníacos ou episódios maníacos, a ponto de não dormirem por dias. Ainda assim, tem muita energia. Existe essa necessidade reduzida de sono. Pode haver irritabilidade, pode haver impulsividade, pensamentos acelerados. Muitos pacientes descrevem que não conseguem controlar seu comportamento. E episódios graves também podem incluir psicose. Em relação ao transtorno bipolar, como você estava mencionando, quando alguém está hipomaníaco, o que significa hipomaníaco? Sim, é um grau menor de mania. Quando pacientes estão hipomaníacos, nem sempre apresentam psicose, mas podem ter outros sintomas citados, como pensamentos acelerados. Meio que se movendo e falando rápido demais. Ficando irritadiços. E em relação à hipomania, isso incluiria coisas como alguém que está acordando cedo de manhã e se exercitando, ou esvaziando a casa, ou vendendo seus pertences em uma garagem e tendo dificuldade para dormir, ficando acordado a noite toda. Sim. Como psiquiatra, uma das coisas com as quais você estava preocupado quando começou a lidar com ela, assim como quando estava dando alta a ela, por assim dizer, é a medicação que estava no organismo dela, por assim dizer, ao chegar ao hospital, certo? Sim. Você se lembra, e eu sei que é difícil lembrar de cabeça, mas você recorda quais eram as medicações que ela estava usando no momento em que o sangue dela foi coletado para o exame? Quando ela chegou ao hospital pela primeira vez? Sim, se você souber. Eu acredito que a lista de medicamentos dela, sabe, antes do incidente, ela estava tomando amitriptilina, diazepam. Acho que ela também tinha a prescrição de lorazepam. E pode ter havido mais um. Certo. Então, olhando para isso, se eu te disser que foi feito um relatório toxicológico nela no dia 24 de janeiro, através da coleta de sangue, você está familiarizado com isso, certo? Quando eles fazem a análise toxicológica, a toxicologia obviamente nos diria quais medicamentos, se houver, que tipo de drogas ela tinha no organismo. Álcool, cocaína, qualquer coisa, certo? Sim. E você está ciente de que o relatório toxicológico, assim como o relatório do Departamento de Polícia Estadual, assim como o laboratório NMS, que fica na Pensilvânia, então é um laboratório nacionalmente respeitado, não é? O laboratório NMS, se você souber. Eu não sei. Tudo bem. Mas você sabe que coletaram e testaram o sangue dela, que estava no laboratório da Polícia Estadual e em outros laboratórios, certo? Sim, descobri isso depois. Não sabia na primeira vez que a vi, porque esses laboratórios demoram para entregar resultados. Claro. Ela por cerca de um mês, então você era bem próximo Isso dela mesmo. e chegou a conhecê-la. Conhecia ela muito bem? Sim. Você concordaria comigo que uma das coisas que o sangue dela indicou, ou que ela estava usando, era trazodona? Sim. E você pode me dizer o que é trazodona? Sim, trazodona é um medicamento antidepressivo. Ela é mais frequentemente utilizada como um auxílio para dormir,
porque um dos efeitos colaterais é a sedação. Então, pacientes que costumam ter dificuldade para dormir recebem trazodona. E a trazodona, ela compartilha algumas características em comum com os ISRS, embora não sejam ISRS. Sim. Você pode me dizer o que significa ISRS? Sim, então isso significa inibidor seletivo da recaptação de serotonina. E é uma classe de medicamentos que são antidepressivos. E os ISRS, isso também incluiria o Zoloft, por exemplo. Correto. Também incluiria o Prozac, por exemplo. Sim. Você, como psiquiatra, está ciente de que o Zoloft ou o Prozac, que é um ISRS, não devem ser prescritos para um paciente com transtorno bipolar? Sim, ele pode ser prescrito. Muitas vezes é prescrito junto com outro medicamento que pode ser protetor, porque pacientes com transtorno bipolar podem estar passando por depressão e por isso pode ser prescrito um antidepressivo, mas junto com outro medicamento que chamamos de protetor. E em referência ao ISRS, é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. O que isso significa? Inibidor seletivo da recaptação de serotonina. O que isso significa? Sim, então, muitas vezes na depressão, os pacientes estão meio que com falta de serotonina nos espaços do cérebro, que ajuda... Posso interromper? Serotonina? Sim, serotonina é um neurotransmissor. Então, é um hormônio no cérebro que atua no cérebro. Ela também atua em outras áreas do corpo, mas para esses fins, ela atua no cérebro nas terminações nervosas por todo o corpo. E esse neurotransmissor ajuda em coisas como a regulação do humor. Para pacientes com depressão, muitas vezes eles não têm essa capacidade de ter serotonina suficiente nesses espaços. Então, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina impede que a serotonina seja reabsorvida pela célula. Assim, a serotonina fica mais disponível. E o que é um SSA? O que significa antagonista. E antagonista seletivo da serotonina. Esses medicamentos fazem basicamente o oposto. Certo. E você sabia, como psiquiatra, pelo menos olhando o histórico dela, você sabia que ela estava consultando psiquiatras imediatamente antes da tentativa de suicídio, correto? Correto. E você sabia que ela havia recebido a prescrição de vários medicamentos por esses diferentes psiquiatras, correto? Correto. Pelo que a senhora sabia, foi prescrito diazepam a ela? Sim. Ela recebeu prescrição de buspirona, também conhecida como Vanspar? Sim. E quanto ao Wellbutrin? Sim. E o que é o Wellbutrin? É um antidepressivo? É um antidepressivo. Hidroxizina. O que é hidroxizina? Pode ser usada por vários motivos, mas em psiquiatria é geralmente um ansiolítico. E clonazepam. Sim. Hidroxizina, desconsidere. Clonazepam é um benzodiazepínico, certo? Isso mesmo. E depois lamotrigina. Isso, lamotrigina. Lamotrigina, desculpa. Sim. Que tipo de medicação é essa? É um estabilizador de humor? Sim, é um anticonvulsivante, mas na psiquiatria é usado como estabilizador de humor. E aí falamos sobre Prozac, que é um ISRS, certo? Correto. E o que é Remeron? Também é um antidepressivo. Então, além de todos os medicamentos que eu mencionei, ela também recebeu prescrição de Remeron, correto? Ela também recebeu prescrição de Seroquel, ou quetiapina. Sim, quetiapina, isso. Quetiapina, ok. E o que é Seroquel? Então, Seroquel é um medicamento antipsicótico. Ela recebeu prescrição de trazodona, como já conversamos. Ela também recebeu prescrição de amitriptilina. Sim. O que é amitriptilina? A amitriptilina é um dos antidepressivos mais antigos. É um antidepressivo tricíclico que muitas vezes pode ser usado para ajudar no sono, mas também no humor. E Ambien, correto? Correto. E Zolpidem. Sim, Zolpidem é o nome genérico do Ambien. Ok. Alguns desses medicamentos também possuem alerta de risco de suicídio ou advertência de caixa preta, certo? Sim. Você pode me dizer o que isso significa? Sim, então, em estudos que foram feitos, alguns deles mostram que, especialmente após iniciar um antidepressivo, isso pode elevar o risco de suicidalidade. Diversos estudos apontaram que isso ocorre principalmente em adolescentes e jovens adultos, mas também pode ocorrer em adultos. E Celestia também era um medicamento? Esse também é um ISRS? É sim. E todos esses medicamentos que acabamos de mencionar foram todos prescritos desde
final de setembro até janeiro. Setembro de 2022. Período de 4 meses. É uma quantidade Sim. enorme de remédios para serem prescritos em 4 meses, não é? Procedente. Obrigado. Obrigada. Haverá perguntas? Sim. Doutora, todos esses medicamentos que a defesa acabou de listar, a senhora sabe que ela não estava tomando todos eles ao mesmo tempo, correto? Correto. A senhora sabia que muitos desses remédios foram tomados em doses muito pequenas e alguns nem foram usados? Eu não estava ciente disso. Sobre o Abuse Bar, que foi um dos que ele mencionou, a senhora sabia que ela só tomou 2 comprimidos da primeira receita? Eu não estava ciente. A senhora sabia que, 1 mês depois, na segunda receita de Abuse Bar, ela não tomou nenhum comprimido? Eu não estava ciente. De onde a senhora obteve as informações sobre o que ela tomava e quando? Sim, procuramos coletar o máximo de informações possível durante as avaliações. Analisamos o prontuário e conversamos com outros profissionais para saber o que foi prescrito. No contexto das avaliações, não era preciso saber exatamente o que ela usou antes, pois estávamos usando outros medicamentos para tratar outra questão. Sintomas diferentes que ela apresentava. Então, você realmente não faz ideia do que ela estava tomando ou quando. Você só sabe o que foi prescrito? Eu sei o que foi prescrito e também estávamos recebendo relatórios do que estava sendo tomado, do que não estava sendo tomado. Mas... Correto. Ela disse que tomou os remédios, mas você se surpreenderia ao saber que pelo menos de um deles ela não tomou nenhum comprimido. Acho que não estou surpresa. Não, tudo bem. E você falou sobre prescrição e o que ela estava tomando. Você sabia que no período logo antes dela ser internada no hospital, ela só tinha prescrição de trazodona, Valium e amitriptilina, apenas 3 medicamentos? Sim, eu estava ciente. E você foi questionada sobre, você sabe, mania e você sabe, fazer exercícios e limpar sua garagem e vender seus pertences podem ser sinais de mania, correto? Correto. Mas existem pessoas que simplesmente se exercitam todos os dias e não são maníacas, correto? Correto. E existem pessoas que têm uma garagem bagunçada, acumularam muita tralha e decidem limpar a garagem que não são maníacas, correto? Correto. Na verdade, se alguém está maníaco e tenta fazer tarefas como limpar a garagem, costuma ser de forma desorganizada e muitas vezes nem conclui, certo? Às vezes. Então, se alguém aborda uma tarefa como limpar a garagem, organizando junto com outra pessoa, organizando os pertences, separando em coisas para guardar, vender, jogar fora, isso é um comportamento bem organizado, certo? Correto. E se alguém vende pertences que não precisa mais, isso não é necessariamente um sinal de mania, certo? Correto. Isso acontece se venderem um fogão e ficarem sem como cozinhar, certo? Correto. Se estão vendendo coisas velhas da garagem que não usam mais, isso não indica necessariamente mania, certo? Não necessariamente. Obrigada. Senhor Rankin? Então, Se sim. uma pessoa, segundo o advogado, a pessoa se exercita diariamente e eles têm uma garagem bagunçada, isso claramente não indicaria hipomania, certo? Provavelmente não. Como o advogado disse, uma pessoa comum poderia ter isso. E quanto a uma pessoa que ao mesmo tempo não consegue dormir porque a insônia é tão forte que ela fica 48 horas sem dormir, isso deve ser considerado em toda a avaliação? Sim. E quanto ao fato de uma pessoa dizer que o cérebro dela está quebrado e que ela não consegue se concentrar, não consegue pensar, isso é algo que você consideraria junto com a garagem bagunçada e o exercício? Sim. Pensamentos de se machucar, ideação suicida, isso é algo importante de avaliar? Sim. Ideação homicida, dizer ao seu marido que você está tendo pensamentos de machucar seus filhos. Isso é algo que você consideraria, não é? Sim. Em referência ao comentário do advogado sobre apenas 3 medicamentos que ela estava tomando antes de tentar cometer suicídio, você não está ciente de que os médicos disseram para ela interromper esse medicamento, começar um novo medicamento, passar para um medicamento diferente, conforme o médico? Você não sabia disso, né? Não. E finalmente, se você souber, ela assinou uma ordem de não reanimação. Ela pediu no dia seguinte a primeira avaliação que eu fiz dela, que foi a avaliação de capacidade para mudar sua representante para decisões médicas. Mas no contexto dela relatar uma tentativa séria de suicídio, nós não mudamos a diretriz de reanimação dela. Seguimos conversando com ela, até que percebeu ser importante garantir que sua saúde mental estivesse estável antes de considerar sua diretriz de reanimação.
Mas a reação inicial dela, ou as conversas que ela teve com vocês, foi de que ela queria ter o status de não reanimação. Correto. Obrigado. Como assim? Nada mais. Tudo bem. Obrigado, doutor. Obrigada, meritíssima.